Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, imagina um debate entre uma terapeuta conservadora e uma militante feminista esquerdista, presidente do PSOL de Goiás. Eita porra! E vocês sabem o que o PSOL defende, né? Tudo de ruim. Inclusive tem um projeto do PSOL onde eles querem descriminalizar os pequenos roubos. Você imagina se um projeto desse aqui passa. O policial vai pegar o vagabundo. Quando pega o vagabundo fala: eu não cometi crime, eu só cometi um pequeno furto. Olha só, eu roubei esse celular, esse cordão e aquele pequeno carro ali. Nem é um SUV. Aí você pergunta: cadê o projeto para poder proteger as vítimas? Não sei. Então vocês já podem imaginar como que foi esse debate aqui. Esse debate aqui ele foi tão triste, tão aterrorizante, que até o mediador, até o apresentador não aguentou e ele teve que intervir e debater com a integrante do PSOL. Pra vocês terem uma noção, teve uma hora que esse apresentador aqui, ele perguntou pra essa moça aqui, essa esquerdista que tá aqui na tela, ele perguntou como que deveria proceder pra que uma mulher não retirasse o seu próprio filho. É claro, vocês já podem imaginar que a todo momento ela estava defendendo que uma mulher pudesse tirar a vida do seu próprio filho. Só que como ela viu que tava ficando feio, ela tentava disfarçar. E ela falava assim: não, nós temos que consultar uma terapeuta, uma psicóloga. Só que ela esqueceu que a mulher que ela estava debatendo é terapeuta. Aí fudeu. É impressionante como entra ano, sai ano e essa galera de esquerda não aprende, né? Eles continuam defendendo coisas bizarras, absurdas e continuam se ferrando em todos os debates que eles participam. É tipo política, a política não muda. Pra vocês terem uma noção como que a política não muda, em 1988 tinha um macaco no zoológico aqui do Rio de Janeiro chamado Macaco Tião. Esse macaco era muito famoso. Tinham pessoas que vinham de outro estado para poder ver esse tal Macaco Tião. Mas por que esse macaco era tão famoso? Normalmente as pessoas vão no zoológico, né, para poder ver o leão, que é o animal principal. Mas não, aqui no Rio de Janeiro as pessoas iam no zoológico para poder ver especificamente o Macaco Tião. Por quê? Porque ele tinha carisma, ele fazia careta, ele dava pirueta e tinha uma coisa específica que fazia ele ser diferente de todos os animais: ele tacava merda nas pessoas. O quê? É isso mesmo que você escutou. Ele cagava, pegava merda e tacava em todo mundo, e todo mundo gostava de ver isso. E você talvez esteja se perguntando: Daniel, mas por que você tá contando a história dessa merda, desse macaco que taca merda nos outros? Porque em 1988, esse macaco se candidatou simbolicamente a prefeito do Rio de Janeiro. E acredite se quiser, mesmo ele sem receber fundão eleitoral, mesmo sem tempo de televisão, mesmo sem internet naquela época, ele recebeu mais de 400 mil votos e ficou em terceiro lugar. É claro que a candidatura dele era simbólica, era uma candidatura de protesto. E o que eu quero te contar com essa história é que em 37 anos, praticamente nada mudou na política e as pessoas continuam passando por necessidade, passando por dificuldade. E assim como 37 anos atrás a gente praticamente preferiu o macaco para poder ser prefeito do Rio de Janeiro, hoje as pessoas votaram em uma pessoa com QI de um macaco para poder controlar as nossas finanças no nosso país e colocar uma pessoa com QI de um macaco para poder ser presidente do nosso país. A diferença é que 37 anos atrás as pessoas votaram em um macaco como um voto simbólico, um voto de protesto. Hoje não, votaram sério em uma pessoa para poder controlar o país, uma pessoa que tem um QI de um chimpanzé. Em 37 anos, onde um chimpanzé concorria a um cargo público, praticamente nada mudou, só piorou. Então não deposite as suas expectativas de mudança de vida em um político. Talvez você esteja se perguntando: tá bom, Daniel, mas em quem que eu vou depositar as minhas esperanças então? Em você mesmo, você aí que tá segurando esse celular, você que tá vendo esse vídeo. Olha uma história de uma pessoa que mudou a própria realidade através do próprio esforço. Foi a Helena. Daniel, eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade de mudar a minha vida. Tenho 2 filhas, estava passando por um aperto financeiro devido à falta de pensão delas e através do seu método eu consegui praticamente R$900 em uma semana. Muita bênção isso tudo, que você consiga crescer mais e mais. Obrigado por ter mudado a minha vida. Apesar da Helena estar me agradecendo aqui por ter aplicado o meu método e tá mudando a vida financeira dela, a realidade é que ela só está mudando de verdade porque ela deu o primeiro passo. Hoje, você pode fazer isso, assim como a Helena, assim como centenas de pessoas que estão aplicando o meu método de casa e estão mudando as suas vidas financeiras de verdade, sem depender de político, sem depender de absolutamente nada. E aí eu te pergunto, depois desse choque de realidade e saber que só você pode realmente mudar o seu futuro, o que você está esperando para poder aplicar o meu método de casa e poder realmente mudar a sua vida financeira sem esperar que um político faça isso por você? Quer mudar realmente a sua vida financeira? Aproveita que você está com o celular na mão, desce um pouquinho, clica no primeiro link da descrição. Você vai vir para o meu WhatsApp
e eu vou te explicar como que o meu método funciona, como que você pode aplicar e como que ele vai te possibilitar mudar completamente a sua vida financeira. Agora, é claro, para essa grande mudança aqui que eu acabei de falar, você só precisa dar um pequeno passo. E esse pequeno passo é descer um pouquinho o vídeo, clicar no primeiro link da descrição e vir falar comigo agora. Há 37 anos atrás, pessoas estavam tão indignadas com a política, assim como hoje, que estavam apostando até no macaco para poder mudar a vida delas. Não espere mais 37 anos. Você tem essa possibilidade de mudar sua vida agora. Clica no primeiro link da descrição, vem falar comigo agora que eu posso te ajudar. São 800 mil abortos por ano no Brasil. 800 mil abortos. Isso é muito grave. Para quem é pró-vida, por que não vamos resolver o problema? Por que a gente não está falando sobre resolver o problema? Porque eu não discuto. Essa aqui é a esquerdista. Ela quer solucionar o problema. Você já imagina como que ela quer solucionar o problema, né? Matando bebês no ventre da mãe. Concordo da Ana em muita coisa. Só que eu não vou E fantasiar. quantas mulheres que morrem por conta desses 200 mil. 800 mil abortos por ano? 200 mil, Não. que está aqui. Qual a fonte? A fonte 200 é da... mil- 200 mil mulheres morrem? Organização Mundial de Saúde, OMS, Então não é do informa que Brasil. 200 Não é do mil Brasil. recorrem Não é do no Brasil. Você misturou os números. No Brasil. Recorrem. Não, no minha Bra- pergunta é diferente. No Brasil. Desses cerca- 800 mil abortos por ano que acontecem no Brasil, quantas mulheres morrem por conta disso? Ah, sim. Eu achei que elas estavam Essa- recorrendo ao essa é a SUS. pergunta. Certo. Essa é a Eu não pergunta. tenho esse número. Tá, Eu não tenho. eu Mas tenho, eu tenho um número. eu tenho, Que eu é, tenho. é o quinto, o aborto é o quinto maior. São números, são números ínfimos se comparado às 800 mil vidas que eu não acho deixaram de nenhuma nascer. vida. Eu não acho que nenhuma vida é ínfima. Então, mas Ué, se ela não acha que nenhuma vida, né, pode ser perdida, por que ela está banalizando a vida de um feto, de um bebê que está na barriga da mãe? por que que quando a gente fala, por exemplo, de 600 mulheres que morrem por ano por conta disso, Feminicídio? não, 600 mulheres que morrem por 600 conta do mulheres. aborto. Então, Por que eu a não gente tenho... acha que a vida dessas 600 mulheres vale mais do que 800 mil crianças que deixaram de nascer? Não, Rafael, não acha. Não Porque acha. quando a gente fala desses abortos, desses números, parece que é só estatística. Não são. Parece que São não tem vidas. consequência São nenhuma vidas. em relação a isso. Trata-se de uma ou duas vidas? De várias vidas. Não, quando várias a vidas. mulher fica grávida. Foi a Ana que acabou de dizer que Quando- a família está envolvida, Perfeito. várias Não, vidas. sim, sim. Então não é só a vida da mulher. Dentro Agora, da o que mulher, não pode... Dentro da mulher, trata-se de uma ou duas vidas? O que não pode, Rafael, é achar que o corpo da mulher é Ela uma não visão responde. de uma sociedade que coloca... Ela não responde. É incrível. Ela fala que é a favor da vida, mas quando se trata da vida do bebê que está na barriga da mãe, aí ela não é tão a favor assim, né? E condena ela a essa situação. Tá errado. A gente precisa discutir o assunto com a pauta do assunto, com a pauta da saúde, com a pauta da pobreza, Tá, mas da miséria, não da impede você economia. responder a pergunta. Mas eu te respondi. Trata-se de uma ou duas vidas? Várias vidas, várias A vidas. gravidez Foi a dentro Ana. da mulher. Olha, Porque é o seguinte, o feminismo diz o seguinte, meu corpo, minhas regras, eu mando no meu corpo. deixa eu te Mas quando contar uma existem coisa. duas vidas ali, por que que a mulher é dona da outra vida? Ou o pai também tem sua responsabilidade? Por que que a gente critica vários pais negligentes, por exemplo, que não pagam pensão alimentícia? Ah, eu tenho um acordo com você. E aí, né, que é um absurdo, Tenho um acordo com inclusive, você, eu acho o pai que não dá todo o amparo. Também acho. O cara que fez o filho e abandona é tão cretino quanto a mulher que quer fazer o aborto. E o pai não pode ser ouvido nessa questão, Eu muitas acho vezes, do aborto. Acho até que o aborto acontece assim com uma legalidade tão grande com os pais. Você sabe a quantidade de números de filhos que não tem o nome do pai registrado? Você sabe, Rafael? Ah, então porque o pai é vagabundo, a mãe, teoricamente, também tem que ser e tirar a vida do próprio filho. Ah, pelo amor de Deus. É aquela desculpinha, né? Ah, se um faz, por que eu não posso fazer também? Absurdo! Exatamente. Mas será que um erro Mas ninguém está justificou? discutindo isso aqui. A gente não discute sobre É. isso. Será que A um gente erro discute justificou? sobre o corpo da mulher. Mas se A o homem gente não paga discute pensão sobre o alimentícia, ele é controle preso. da Ele é mulher. preso. Porque a mulher Ele é controlada nos importa. E a gente não está falando de qualquer feminismo. A gente, olha, a pauta feminista, o movimento feminista, a Ana conhece muito bem, tem uma variedade O que importa pra ela é o corpo da mulher. O corpo do bebê não importa, não. de temas e dilemas, né? Eu defendo que as mulheres tenham condições de fazer as suas decisões, mas dentro do contexto social.
realizando uma pesquisa, analisando o que está acontecendo com essa mulher, para que ela realmente tenha amparo. Ou seja, mas não o é bebê amparo não é uma qualquer. vida, o feto não é uma vida ali. Eu não o estou feto dizendo é um isso. detalhe É que tem que você tá ser que está analisado dizendo. se você vai prosseguir ou não. Não, Ela não tá dizendo isso, mas ela é a favor que a mulher possa tirar a vida do próprio filho. Ela não tá dizendo, tá? Não tá dizendo, não. é você que está dizendo isso. Não, E aí eu, como Aham. tentando mulher... interpretar o que você está Não, dizendo. você está interpretando, não. Você está colocando as suas palavras e eu estou Não, dizendo a não. minha. Eu, como mulher, como mãe, e sou mãe de 2 crianças maravilhosas, 2 adultos hoje maravilhosos, acho que as mulheres, elas têm que ter condições reais, efetivas, de fazer as suas escolhas, de manter uma relação, de manter uma situação do seu corpo. Elas têm esse direito, mas elas precisam. Mas quem tá falando o contrário? Eu acho que as mulheres realmente, ela tem que ter o controle do próprio corpo. Só que, quando ela está grávida, não se trata só do próprio corpo dela, se trata de um outro corpo, que é do filho dela. Eu acho que isso, no ano que a gente tá hoje, não precisava nem ser explicado, né? Mas é aquele negócio, né? Esse pessoal, essas feministas, elas querem arranjar desculpa realmente pra mulher poder tirar a vida do próprio filho. É incrível. Ter garantia de educação de qualidade, de casa, de moradia de qualidade, não pode ser de lata, não pode ser de lona, isso não é dignidade, de ter emprego de qualidade. Sim, também achamos. Todo mundo tem o direito de morar com dignidade, mas isso não dá o direito da pessoa tirar a vida do próprio filho. Isso, aí daí Sim. sim, a gente vai partir para a pauta moral. Até isso acontecer, eu não posso, Mas o não fato posso. concreto são os traumas que a Não. Ana Lídia falou Os aqui. traumas concretos também são as crianças morrendo de fome ou quando são vendidas, porque a mãe não consegue, vai lá né, em algumas regiões, que é melhor nem citar, que acontece isso. Isso também é trauma. Se a gente Então, pra ela, criança realmente não pode morrer de fome, que pra todos nós também não pode. Mas morrer na barriga da mãe, aí não tem problema. Puta merda. for pensar em trauma, a gente precisa resolver o problema da sociedade, Rafael. A psicologia, ela não vai focar na questão do corpo da mulher, mas da saúde mental desta mulher. De como ela vai viver os próximos anos dela após um aborto. É o que a gente considera também, pelo CID, inclusive, transtorno pós-traumático. Então, o transtorno pós-traumático, ele foi um transtorno diagnosticado no pós-guerra. Então, uma mulher que ela passa por uma gestação e ela se submete a um aborto, é como se ela voltasse traumatizada de uma guerra. E o transtorno pós-traumático, ele vai perdurar e vai trazer consequências severas, limitando essa mulher a voltar para a vida comum, limitando essa mulher a ter uma vida saudável por conta do transtorno pós-traumático. Então, sobre o corpo, eu respeito a nobre colega em dizer, ela está aqui defendendo o corpo da mulher. Eu estou aqui defendendo a saúde mental desta mulher e a vida que ela vai ter após o aborto. Eu estou defendendo o antes. Exatamente. Estou Boa. defendendo o antes. Eu quero que antes que aconteça, antes da companheirinha chegar lá para você toda atordoada, eu quero que ela seja atendida antes. Essa é a nossa divergência, Ana. Fazer o aborto de maneira digna. Não, eu quero que ela seja respeitada como mulher. Eu quero que ela chegue num hospital e que ela não seja criminalizada no atendimento. Eu quero que ela, a partir daquele momento, fale, olha, eu não quero esse filho. E o que eu vou fazer? Que eu tenha uma terapeuta, que eu tenha uma psicóloga, que eu tenha uma assistência social, que vai me acompanhar, que Mas o vai terapeuta dizer... não está dizendo que esse é o pior caminho, Pior caminho que é ser o atendida? aborto. Não, mas... O aborto. Não, eu acho que tem um problema aí de conexão. Eu vou repetir, tá? O que eu estou defendendo... Aí bugou a cabeça da feminista, né? Porque a terapeuta, que é profissional no assunto, tá falando que as mulheres que praticam aborto ficam realmente atordoadas, ficam com depressão, ficam com problemas psicológicos. Aí bugou a cabeça da feminista. é anterior ao aborto. Isso. Anterior. Então eu não estou defendendo o aborto. Ela acabou de falar o quê? Que ela é a favor que as mulheres cheguem no hospital, sejam atendidas e tenham o direito de fazer o quê? Eu quero que ela chegue num hospital e que ela não seja criminalizada no atendimento. Eu quero que ela, a partir daquele momento, fale, olha, eu não quero esse filho. Ela esqueceu que ela falou isso tem menos de, sei lá, de 30 segundos? Eu estou defendendo anterior ao aborto. Anterior, o que a psicologia vai dizer? Vai dizer que é o maior trauma na vida de uma mulher. O maior trauma e ela continua passando fome? E ela continua com necessidade? Mas E ela continua na rua, em situação Mas de você rua? sabia, Cíntia, eu sempre digo isso em debates que a gente faz sobre o aborto, a mãe do Cristiano Ronaldo queria abortá-lo. Não, mas Por nós quê? não estamos Porque falando foi de mãe uma do Cristiano dificuldade momentânea. Imagina que a gente tem que ser inteligente, esse debate
É para isso? Gente, é só pensar nas consequências, né? Se você vai dirigir um carro e você tira a carteira, ou você vai dirigir sem carteira, você sabe das consequências que você pode causar e que você vai pagar por essas consequências. Isso acontece para todos os atos que a gente toma na nossa vida. Então, se a pessoa, né, ela inicia a vida sexual e ela está praticando o ato sexual, ela sabe que dali pode ter consequências. Consequências de ter um filho, consequências de ter uma doença, consequência de qualquer outra coisa. E ela tem que aprender a assumir essas consequências. Nem conectei do Cristiano Ronaldo, você tá falando é o jogador de futebol. Jogador de futebol. Esse debate é muito importante. Desculpa, eu nem conectei. Mas a mãe do Cristiano Ronaldo, ela teve, né? Porque o aborto geralmente é feito nas primeiras semanas. Vamos supor que ela teve 4 semanas ali para decidir. Exatamente. 4 semanas para decidir. É sobre isso, Rafael. E aí ela vai carregar, se ela fizer o aborto, o trauma durante a vida toda. Será que ela está preparada naquela fração de tempo para tomar essa decisão? Se ela tiver acompanhamento... Se ela tiver a noção do todo, a noção de que ela vai carregar um trauma durante a vida inteira. Eu não sei se a Ana Lídia compactua com esse Problema resolvido, Rafael. Só antes de passar para a Ana. Problema resolvido. Que é exatamente o que a gente está defendendo. Que as pessoas tenham orientação, que tenham condições de poder olhar para o seu corpo e entender o que é. Mas não só esse corpo aqui. O corpo da estrutura social que te contempla. E não olhar sozinho, olhar com profissionais e com políticas públicas que atendam a sua realidade e que não criminalize ela antes de resolver o problema. Eu queria fazer uma ressalva, já desde há um tempo aqui que eu tentei, que a maioria das mulheres que elas decidem pelo aborto não é pela questão socioeconômica, é porque um filho naquele momento não cabe na família dela, não cabe na vida dela. Então, a maioria das mulheres que tiveram a decisão de provocar o aborto é porque elas estavam no auge da carreira ou porque elas não tinham ali tempo para cuidar de uma criança, porque aquela gestação não foi planejada. Então, muitas vezes, se fala muito da questão socioeconômica, que, lógico, é uma realidade, nós sabemos que é. Mas a grande maioria, se for fazer um estudo aqui no Brasil... Porque os dados que você traz é da OMS. Você mesmo iniciou o debate dizendo que não tinha estudos daqui do Brasil. Se a gente for fazer um estudo aqui no Brasil, nós vamos ver que a questão socioeconômica, talvez ela não é a maior porcentagem que leva uma mulher a provocar um aborto. Mas é simplesmente ela entender que aquilo pode ser retirado dela porque não foi planejado. Então, nós percebemos no dia a dia, inclusive em atendimento clínico, que tem muitas pessoas adultas que carregam um sentimento também de rejeição porque a mãe tentou o aborto ou porque a mãe não planejou a gestação. Mas essas pessoas, depois, elas conseguem se reerguer, elas conseguem produzir, formar uma família, mesmo não tendo sido planejadas. Então, nós precisamos investir mais, não apenas no debate sobre o tema, mas investir principalmente sobre políticas públicas. Eu acho que falar sobre descriminalizar é refutável, sinceramente, porque eu acho que o maior tema hoje de todos os partidos políticos, e aqui está a presidente do PSOL Goiás, eu acho que a maior pauta que deveria ser levantada por todos os partidos políticos é a política pública para a mãe continuar a sua gestação para que não haja consequências piores para esta mulher. Pensando no direito da mulher, pensando na saúde da mulher, esse deveria ser o ideal. E aí você vê como que a gente está vivendo em uma sociedade com os valores invertidos. Em um momento que era para ser contemplado, um momento de milagre, onde você participa de uma concepção de uma vida, ele é totalmente banalizado a nada e ainda com a desculpa que a mulher pode tirar esse milagre do útero dela quando ela quiser, como ela quiser, porque está se tratando do corpo dela, aonde a gente sabe que é uma grande mentira. Se trata de um outro corpo, de uma outra vida, aonde a única coisa que separa de mim, de você, para essa vida que está no útero é o tempo. Nós já estivemos lá. Só que hoje a banalização, eu costumo falar milagre, porque para mim você gerar uma vida, você ajudar a concepção de uma vida é um milagre. Então essa banalização desse milagre é tão grande que muitas mulheres, infelizmente, compram essa ideia, acham realmente que não é nada e tiram a vida dos seus próprios filhos como se fosse, sei lá, você pegar um celular e mudar de lugar,
ou você fazer qualquer outra coisa. Só que as consequências, elas vêm, elas aparecem. E já é comprovado que a maioria das mulheres que praticam isso, né, fazem o aborto dos seus filhos, tem problemas psicológicos, depressão, e muitas ficam muito mal até conseguir tocar as suas vidas novamente. Hoje, eu acho que a gente tem que focar na conscientização do papel de cada um na sociedade. Eu acho que a gente tem que responsabilizar, sim, o pai que deixa, né, até uma mãe matar o seu próprio filho, um pai que não cuida do seu próprio filho, um pai que não dá pensão do seu próprio filho. Esse cara, ele tem que ser tão responsabilizado quanto a mãe que tira a vida do seu próprio filho. A gente não pode usar aquela desculpinha, como a maioria das esquerdistas e das feministas usam, né? Ah, porque o homem pode abandonar a criança. Não, o homem não pode abandonar a criança. Se o cara faz isso, ele é um cretino, ele tem que pagar por isso, a justiça tem que ir atrás dele. A gente não pode usar isso como desculpa pra mulher cometer essa barbaridade também. No fundo, elas adoram quando isso acontece. Quando o homem não cumpre o seu papel de pai, de provedor pra cuidar daquela criança. Por quê? Porque elas vão ter a desculpa perfeita pra poder se utilizar dessa situação para poder validar outra situação, que é o quê? A mãe tirar a vida do próprio filho. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre essa situação, sobre esse caso. E se você ficou até aqui no vídeo, já se inscreve no canal. Com certeza você vai gostar de todos os outros vídeos. Dá uma maratonada nos outros vídeos aqui do canal que você vai gostar bastante. E como eu falei anteriormente, não espere anos e anos para você mudar a sua vida financeira, você mudar a sua qualidade de vida. Você tem um método que você pode aplicar da sua casa agora e começar essa mudança. Não deixe para depois a sua mudança de vida. Faz o seguinte, clica no primeiro link de descrição, vem pro meu WhatsApp, pelo menos para você conhecer, para você entender como é que funciona. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, assim como muitas outras pessoas que estão mudando de vida, você pode mudar de vida também. Então clica no primeiro link da descrição, vem falar comigo que eu vou começar a atender todo mundo aqui no meu WhatsApp, inclusive você. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.